Permaneça em pé para lermos dois breves textos da palavra do Senhor. Um, no Antigo Testamento, no livro dos Começos, Gênesis 4, 23 e 24. E depois leremos Mateus 18, versos 21 e 22. Irmãos, eu lerei esses dois textos da palavra de Deus sem interrupção. Então lerei Gênesis 4, versos 23 e 24, e logo depois Mateus 18, versos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Podem assentar. A Igreja Batista do Barro Preto tem sido há muito tempo instruída a valorizar as reuniões da grande congregação e dos pequenos grupos que se encorajam na fé, na comunhão, na oração, no serviço, no testemunho pessoal. Então, meus irmãos, nós temos, pela palavra de Deus, falado aqui para a igreja reunida como grande congregação, acerca de lutas do coração do cristão, de enfermidades da alma que podem ser vencidas porque Deus tem cuidado de nós. E na sequência, em pequenos grupos que se reúnem semanalmente ou quinzenalmente, os irmãos têm aprofundado aquilo que nós tratamos aqui. Normalmente eu tenho feito isso no culto da quinta-feira, mas porque na próxima quinta-feira estarei numa conferência em outro estado, eu me antecipo hoje falando aos irmãos sobre a vitória frente ao ressentimento, e por isso me utilizei de 2 pessoas do texto bíblico. Uma em Gênesis, Lameque, descendente de Caim. A outra, Jesus, o Filho de Deus e nosso Senhor. 2 pessoas, 2 conceitos, 2 atitudes que ilustram 2 estilos de vida possíveis. 2 opções que ficam para todos, irmãos: sermos como Lameque ou como Jesus. Lameque e Jesus nos falam sobre o ressentimento. Ressentimento é sinônimo de mágoa guardada. É sinônimo de rancor no coração. Ódio, desprezo por alguém, pensamentos maus acerca de outrem. Se sabemos, irmãos, que nós todos, eu e você, erraremos muitas vezes em nossa caminhada nessa vida, devemos saber que quando o próximo erra, ele faz aquilo que nós fazemos. O tratamento que daremos a quem erra poderá ser o tratamento do ressentimento, aquele que Lameque adotou, ou poderá ser aquele que Jesus Cristo, nosso Senhor, perfeito, nos ensinou. Qual será o nosso tratamento com quem erra em casa, na igreja, na sociedade? Olhemos para Lameque em Gênesis no capítulo 4, versos 23 e 24. Esse homem compõe uma canção. Infelizmente, é a canção do ódio, do rancor. É o hino do ressentimento.
Ele não quis perdoar porque não quis ouvir a voz de Deus. Porque não quis ouvir a voz de Deus, esse homem desejou vingar-se de quem ele acredita ou acreditava que o prejudicou. A palavra de Deus nos fala desse homem, no verso 19 de Gênesis 4, como um homem que tomou para si 2 esposas, Ada e Zilá. Além de bígamo, ele era também um assassino. A palavra de Deus, irmãos, não legitima a bigamia. A palavra de Deus não aprova. A palavra de Deus não abençoa. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Por isso, relata com toda honestidade aquilo que as pessoas reais apresentadas no texto bíblico fizeram. Ao apresentar a história de um homem que decidiu envolver-se com 2 mulheres, a palavra de Deus não está dizendo que isso era correto. Pelo contrário, a palavra de Deus dirá várias vezes das consequências tristes sobre a vida de um homem que decidiu não atentar para o padrão de Deus do princípio. Deus trouxe a esposa ao esposo, trouxe Eva a Adão. Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher que se amam. Ao homem, no pecado, caído da graça e da presença de Deus, fica a decisão por inventar a bigamia. É importante dizer isso aos irmãos, porque a leitura desatenta da palavra de Deus fará com que pessoas acreditem que a Bíblia está aprovando. Não. O livro mais honesto, mais verdadeiro, mais correto, mais sincero que a humanidade já pôde conhecer, apenas está relatando. Mas isso é um pouco do retrato que fazemos de um homem que, como eu disse, era também um assassino. No verso 23, ele está cantando para as suas esposas e dizendo: um homem me feriu e o que eu fiz? Eu matei. Depois ele diz mais: um rapaz me pisou, e o que eu fiz? O matei. 7 vezes será a vingança para quem matar Caim. De Lameque, porém, virá uma vingança que será 70 vezes 7. Há uma discussão entre os especialistas no estudo do hebraico antigo, do hebraico bíblico, que o texto está falando de 77 vezes. Irmãos, eu não me aterei a essa discussão, que é uma discussão produtiva, diz respeito à exegese, à melhor tradução do texto, porque, irmãos, se o texto dissesse que Lameque desejaria se vingar 77 vezes, que diferença faria entre 77 ou 70 vezes 7? O que eu quero destacar desse texto, e que é a tônica apresentada pela palavra de Deus, é que esse homem se orgulhou do ódio, do ressentimento e da vingança. Meus irmãos, esse homem se orgulhou de praticar o mal. A palavra de Deus nos apresenta Lameque como um homem que não venceu o ressentimento por um homem que, como ele mesmo diz, o feriu, e um rapaz que o pisou. Lameque foi vencido pelo rancor, pelo ódio, pelo ressentimento. Nós somos de Lameque ou nós somos de Cristo? Jesus Cristo é apresentado mais uma vez em sua bendita palavra em Mateus 18, 21, ensinando-nos a perdoar. Pedro, o apóstolo, pergunta a Jesus, depois de Jesus ter falado sobre o tratamento a quem erra. Mateus 18, 15 a 20, Jesus diz acerca do cuidado com aquele que pecou. Vai até quem errou. Entre você e ele, converse. Se ele se arrependeu, está tudo resolvido. Isso não aconteceu? Chame 2 ou 3 testemunhas e novamente o exorte para que mude, para que tome o caminho da vida correta, santa, coerente com a palavra de Deus. Se ele te ouviu, tudo resolvido. Não te ouviu? Apresenta-o à igreja e diz: a igreja, já por 2 vezes fomos a essa pessoa e ele mantém-se na prática pecaminosa e não há arrependimento. Diz então a palavra de Deus
que quando essa pessoa resiste a toda a igreja, como que esgotando o tratamento dado ao pecador, então ele deve ser considerado gentil ou publicano, isto é, aquele que se colocou fora da igreja, porque não se submete ao Senhor da igreja e não ouve ao corpo de Cristo, que é a igreja. Pedro então diz: Senhor, eu tenho te ouvido falar sobre isso, mas Senhor, essa pessoa que pecou, a quem eu busquei de novo com 2 ou 3 testemunhas, a quem apresentei à igreja, e certamente toda a igreja o procurará. Me explique, Senhor, até quantas vezes esse pecador poderá ser perdoado por mim? Meus irmãos, Jesus sabia o que estava na cabeça de Pedro. Pedro ouviu de alguns mestres da lei naqueles dias que era grande feito perdoar alguém 7 vezes. É por isso que Jesus responde a Pedro: não te digo como os demais mestres da lei, que você deva perdoá-lo por 7 vezes. Digo mais, Pedro, perdoe essa pessoa 70 vezes 7, e eu ouso dizer, irmãos, 70 vezes 7 naquele dia. Porque se Pedro no dia seguinte perguntasse a Jesus: e hoje, quantas vezes deverei perdoar? Certamente Jesus diria: Pedro, a minha resposta não mudou. Aquilo que eu te disse ontem continua valendo para hoje. Perdoe-o 70 vezes 7. Jesus nos ensina a andar com aquele que erra mais uma milha e amá-lo. Irmãos, Jesus nunca nos ensinou que alguém que pecou no passado deve receber um carimbo de pecador, culpado, leproso espiritual, indigno da vida da igreja, e deverá ser até o último dos seus dias perseguido, rejeitado, humilhado, reprovado, alvo do ressentimento por aquilo que cometeu no passado. Jesus nos ensina, meus irmãos, aquilo que Lameque, porque não tinha Cristo, quis ensinar às suas esposas. Nós, Igreja de Cristo, não somos discípulos de Lameque, graças a Deus. Nós somos de Cristo, o que deve nos levar a clamar a Deus para que nos dê poder, e Ele dá, pelo seu Espírito, para que pratiquemos ensinos que nos levam à vitória sobre o ressentimento. Irmãos, me chama a atenção como alguns filhos de Lameque têm as suas atividades, os seus ofícios, a sua profissão narrados aqui no texto bíblico. Diz a palavra do Senhor que dentre os filhos de Lameque existiu um homem que era músico, Jubal, mas existiu também Jabal, pai daqueles que lidam com a pecuária. Mas diz também, irmãos, que entre aqueles que eram da família de Lameque existiu Tubal-Caim, que fabricou um instrumento cortante de ferro e de bronze. E eu fico imaginando, irmãos, que o desenvolvimento, que a tecnologia agora conhecida para um homem mau significou um instrumento de morte e de vingança. Nessa noite eu quero te convidar a pensar: você tem sido discípulo de Lameque, que decidiu se deixar vencer pelo ressentimento e prometeu que se vingaria 70 vezes 7 de alguém que lhe pisasse ou lhe ferisse? Ou se você de fato já escolheu e tem perseverado em viver como discípulo de Cristo, que nos ordena perdoar aquele que erra até 70 vezes 7. Por que devemos perdoar? Porque Deus nos perdoou, irmãos. Nós acabamos de ler Colossenses 3, no verso 13. Fizemos essa leitura bíblica agora há pouco durante o culto. O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, diz ao final de Colossenses 3,13 é: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa declaração não é isolada. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros bondosos, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, quando Jesus respondeu a Pedro, ele também apresentou uma parábola. A parábola conhecida como a do credor incompassivo. Mateus 18, a partir do verso 23. A palavra de Deus, ao falar do nosso Deus, pinta duas personagens. Um homem que, devendo 10.000 talentos, foi pressionado para pagar, e esse homem então pediu ao seu senhor: tenha paciência comigo, Mateus 18, 26, que eu vou te pagar aquilo que eu te devo. E diz a palavra de Deus no verso 27, que o senhor daquele servo teve compaixão, mandou-lhe embora e perdoou a dívida, dizendo: por sua integridade, por sua humildade, por seu espírito quebrantado, eu te perdoo a dívida. E então Jesus fala, irmãos, que esse homem que foi perdoado encontrou alguém que o devia muito menos pelo caminho, apenas 100 denários. E o homem perdoado olhou para aquele que o devia e disse: paga-me o que deves. Então o homem que foi instado a pagar-lhe 100 denários disse: tenha paciência, eu vou te pagar. Mas aquele homem que foi primeiramente perdoado, diz a palavra de Deus, que sem qualquer compaixão lançou aquele que lhe devia 100 denários na prisão. E isso espantou a muita gente que soube: esse homem foi perdoado por uma dívida tão grande e não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia tão pouco. Diz a palavra de Deus no verso 32, que o senhor do homem que não perdoou, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Veja agora a aplicação. Jesus diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus então explica a Pedro o que significa decidir não alimentar o ressentimento, mas perdoar, se preciso for alguém, 70 vezes 7. Significa lembrar que Deus nos perdoou de tão grande pecado, porque o nosso pecado contra Deus é o pecado contra aquele que é santo. O nosso pecado contra Deus é o pecado contra alguém que nunca nos feriu. É o pecado contra alguém que nos ama, em amor nos criou, em amor nos tem dado da sua graça, e nós gozamos todos os dias dos benefícios dessa graça, do mundo que o Senhor nos entregou, da vida que Ele nos tem dado, do futuro promissor que Ele tem para os seus filhos. Então o pecado contra Deus é gravíssimo, comparado com o pecado, a ofensa de um indivíduo contra mim. O pecado contra Deus é impagável, mas o pecado de um indivíduo contra mim é perfeitamente pagável. O que Jesus está dizendo é: Pedro, você deve vencer o ressentimento, considerando que Deus, cheio de amor, te perdoa de gravíssimo pecado contra Ele, de todas as suas ofensas contra Ele, porque é do coração de Deus perdoar aquele que sinceramente está arrependido e quebrantado. Então Pedro vença o ressentimento sabendo que Deus não tem se ressentido de você, que confessou pecados e que buscou a absolvição dele. Meus irmãos, a palavra de Deus está então dizendo que aquele que nasceu de novo tem por princípio sempre perdoar. A disposição do crente deve ser perdoar a quem ofende. Quem disse que é fácil ser crente? É por essa razão que a vida cristã se inicia quando recebemos o Espírito Santo. Você não poderia ser crente por 1/milésimo de segundo sem que o Espírito, que é santo, te desse poder para amar o Senhor e desejar viver segundo a vontade dele.
Tente fazer isso sem o Espírito Santo. Você não conseguirá. Leia o Antigo Testamento sem o Espírito Santo morando no indivíduo. Ainda que ele conheça a lei de Deus, ele não terá poder para amar e obedecer à lei de Deus. Irmãos, não é fácil pregar sobre isso para mim, não é fácil pregar isso para você, porque eu e você temos uma coleção de razões para não perdoar certas pessoas que já reiteradas vezes nos machucaram. São machucadores contumazes, são profissionais na arte de ferir. Sem o Espírito Santo, irmãos, desistam. Se você tem vivido o ciclo aprisionador do ódio, você vive em função de uma pessoa a quem você odeia, você sonha em prejudicá-la, e você tem pensado em formas de se vingar, porque você ainda não é crente, eu insto você a que crê em Jesus Cristo como seu Salvador nessa noite. A que receba os benefícios do sacrifício dele no Calvário, quando ele se colocou no lugar de pecadores e pagou a dívida de pecadores diante de Deus, para que pecadores fossem perdoados e tivessem paz com Deus. Eu insto você a que creia em Jesus, aceite-o como seu Salvador e seja selado pelo Espírito Santo que ele promete a quem nele crê. Você terá poder para sair daqui nessa noite liberto da prisão do ressentimento. Você terá poder para sair daqui disposto a perdoar quem te ofendeu. Perdoar porque Deus nos perdoou é a disposição que devemos ter, irmãos, porque sabemos quem nós éramos antes de Cristo. Irmãos, todo crente antes de Cristo não era flor que se cheirasse. É porque hoje as pessoas entram aqui e olham para esse coro tão lindo, e é lindo mesmo, tão bem regido. Até a netinha da Neliane, que está na barriga da mamãe, está nesse coro aqui, a Milena. E nós olhamos, irmãos, para um ambiente tão bem equipado, para pessoas bem vestidas, gente sorridente. E talvez o descrente pense como eles são bons, como eles são esforçados, como eles decidiram viver uma vida boa. Prezado visitante, se Cristo for retirado de nossa vida, você não suporta ficar no nosso meio. Se não fosse por Cristo Jesus, essa seria uma reunião sem graça alguma. A diferença é Jesus Cristo em nosso viver. Crê em Jesus Cristo, você terá poder para perdoar quem te ofendeu. Meus irmãos, é a disposição permanente de perdoar, porque é a vontade de Deus para seus filhos. Quem éramos nós? Deus nos perdoou e disse: agora você já pode ir em paz. Você confessou e arrependeu-se. Em resposta eu te dou o empurrão do meu perdão e da minha paz. Agora você pode ir em paz. Conta-se, irmãos, acerca da vida de Agostinho, que logo após a conversão dele, Agostinho de Hipona experimentou uma conversão dramática da incredulidade ao quebrantamento. Deixou uma vida vã, uma vida impura, para amar a Cristo, o Senhor da sua mãe Mônica, que tanto lhe falara de Cristo. E Agostinho, agora convertido, estava caminhando pelas ruas da cidade, quando uma mulher com quem ele se envolvera ilicitamente tantas vezes gritou: Agostinho! E ele continuou caminhando. Agostinho, você não me ouve? E ele continuou caminhando como se de fato estivesse surdo. E aquela mulher adiantou o passo e gritou: Agostinho, Agostinho, não me ouves? Espere, Agostinho. E adiantou mais o passo e pegou no ombro de Agostinho e disse: Agostinho. E ele olhou para aquela mulher e disse: Agostinho que você conheceu morreu. Aquele Agostinho não te ouve mais. Esse é um novo Agostinho, Agostinho que serve a Jesus Cristo. Irmãos, Agostinho relata que o texto bíblico que o confrontou, outro dia eu li para os irmãos, é quando Deus usa Paulo para dizer que não devemos viver em imoralidades, não devemos viver na prática de impurezas, mas de modo santo. Foi o texto da conversão de Agostinho.
Está na carta aos Romanos. É o que aconteceu com todos os crentes. Nós, irmãos, não éramos fáceis. Nós não éramos agradáveis. Nós não éramos bons. Um dia, pela graça de Deus, o Espírito Santo nos tocou e nós respondemos com fé, com confiança ao chamado do Senhor. E arrependidos dos nossos pecados, ouvimos do Senhor a sentença do perdão, da absolvição. Se Deus nos perdoou de graves pecados cometidos contra Ele, por que nos negaríamos a perdoar aquele que nos ofende? O pecado contra Deus é muito superior ao pecado que qualquer pessoa cometeu contra mim. Perdoe, porque Deus também já te perdoou. Vença o ressentimento, sabendo que é mandamento bíblico perdoar o irmão. Lameque não quis perdoar, mas Pedro, discípulo de Jesus, não poderia encontrar um outro caminho. A instrução de Jesus é: Pedro, aqueles homens que ainda não compreenderam a minha mensagem, acreditam que é grande coisa, que é o caminho da perfeição, perdoar alguém por 7 vezes. Pedro, multiplique isso. 70 vezes 7 é o início do seu compromisso de perdoar. O comentário da editora Esperança, o comentário bíblico, ao analisar Mateus 18, 22, quando Jesus diz isso: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, diz assim: isso significa, a medida do perdão não tem limites. A medida do perdão é ilimitada. Enquanto os rabinos discutiam 7 vezes ou 3 vezes, Jesus dizia 70 vezes 7. Vamos voltar ao apóstolo Paulo, pastor da igreja de Cristo no seu nascedouro. Esse homem, irmãos, que foi questionado pela igreja de Corinto. Esse homem que foi acusado de fragilidade. Foi acusado de não ser apóstolo de Jesus. O que ele diz para a igreja que o ofendeu, que o maltratou? Segundo aos Coríntios 12, verso 15. Paulo, que foi maltratado, escreveu essa carta dizendo assim: eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo está dizendo isso, irmãos, não para uma igreja amorosa. Paulo não está dizendo isso para os crentes macedônios, por exemplo. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto que o maltratou. Eu estou pronto, de boa vontade, não por obrigação, por amor, não por imposição, a me gastar em função de vocês, me deixar gastar para que vocês cresçam, sejam edificados, sejam crentes melhores. É o mesmo apóstolo que, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, verso 19, nos diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo está dizendo: meus irmãos, eu estou trabalhando para que vocês conheçam o amor de Cristo, que o homem sem Deus não compreende, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Um crente avivado pelo poder de Deus é um crente tomado do amor de Cristo. Um crente cheio do Espírito de Deus é um crente que diz: eu já compreendi que o amor de Cristo excede todo o entendimento, porque nós estamos falando de milagre. Irmãos, perdoar uma pessoa que te feriu, perdoar alguém que te traiu, perdoar alguém que falou mal de você, perdoar alguém que te impôs um prejuízo financeiro considerável, perdoar alguém que te expôs ao ridículo publicamente, perdoar alguém que foi às redes sociais e postou algo ofensivo a você, é um milagre da graça de Deus. Deus, em sua graça, nos tem dito que devemos perdoar o irmão porque devemos amá-lo, não porque isso é ético, não porque isso é convenção social. Se o seu irmão tem valor para você, valorize viver com ele. Todos os irmãos, até aqueles que você precisa suportar. Sim, há pessoas com quem você não concorda acerca de vários temas. Há pessoas que utilizam um perfume que te é desagradável. Isso acontece, irmãos. Há pessoas que têm um estilo de vida que você não admira,
que gosta de temas que te causam repulsa. Eu conheço um irmão muito amado, muito querido, não mora em Belo Horizonte, não é membro dessa igreja. Então os irmãos não sabem de que eu estou falando. Gente boa, pastor Arlécio. Mas qual é o hobby dele nas férias? Ele sai caçando rã, porque ele gosta de comer rã. Ele aprendeu isso com o pai dele. Irmãos, ele sabe tudo da arte de caçar rã. E ele me explica, pastor, tal lugar e tal lugar tem muitas. E eu fico dizendo, muito obrigado, eu não vou passar por lá. E ele começa a me dizer, pastor, tem um fornecedor no supermercado tal que vende as melhores carnes de rã. Irmãos, ele se prolonga naquilo, mas ele é gente boa, com exceção quando ele fala de rã. Outro dia, eu estava conversando com ele, ele disse, pastor, eu tenho um grupo no aplicativo que só tem gente que aprecia carne de rã. Quer entrar? Eu disse, claro que não. Irmãos, é um irmão muito amado que tem feito bem a minha vida. Mas, meus irmãos, ele gosta tanto de falar de rã. E eu acho tão ruim conversar sobre esse assunto, que o que eu tenho que fazer é tolerá-lo. E aí eu começo a levar na graça e conto piadas. E ele diz, pastor, ainda vou te convencer a vir na minha casa e comer uma carne de rã assadinha. Meus irmãos, se o irmão é valioso, mesmo se ele gosta de comer rã, eu tenho que gostar dele. Por favor, se você gosta, eu não estou condenando. Eu só estou te pedindo que quando eu for visitar a sua família, você não sirva rã. Por favor. Faça um ovo frito. Eu vou ficar feliz, mas não me sirva rã. Meus irmãos, se o irmão é valioso, nós devemos amar viver com ele porque queremos que ele amadureça. Ele errou. Eu devo aceitar o desafio de caminhar com ele para que ele vença o pecado, para que ele cresça como crente, para que ele evolua como pessoa. Eu preciso investir na vida do meu irmão. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1, versos 8 a 11 diz, pois minha testemunha é Deus, irmãos. Irmãos, eu vejo aqui o pastor afetuoso. Eu não vejo aqui o Paulo tantas vezes que enxergamos como sistemático da doutrina cristã, o que é excelente, mas eu vejo um homem afetuoso dizendo, minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Perceba o Paulo que diz, eu tenho saudade dos meus irmãos amados de Filipos, a quem me dirijo da prisão, porque vocês são para mim motivo de gratidão a Deus. Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Em Filipenses 1,4 ele diz, eu sempre faço com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. No verso 3, Paulo diz, eu sempre agradeço a Deus por tudo que recordo de vocês. É um homem que diz, eu amei vocês, por isso estou investindo na vida de vocês. Eu estou orando para que o amor de vocês cresça, aumente mais e mais. Eu estou escrevendo essa carta porque eu estou comprometido com aqueles a quem eu amo. Se o irmão é valioso, nós abandonaremos todo sentimento de concorrência com o irmão e nós entenderemos a palavra de Jesus. Perdoe até 70 vezes 7. Você não é discípulo de Lameque, você é discípulo de Jesus. Na caminhada nesta igreja local, ao longo dos anos, é claro que poderão surgir ruídos na comunicação. É claro, irmãos, que enquanto estamos juntinhos, é possível que tropecemos uns nos outros e machuquemos uns aos outros. É preciso decidir que o ressentimento não nos vencerá, mas nós venceremos o ressentimento, porque devemos amar o irmão, e quem ama o irmão, perdoa o irmão. Certo homem envergonhou toda a sua família, porque ele matou uma pessoa, e foi preso em flagrante, condenado,
e passou muitos anos na prisão. Ele tinha 2 filhinhas, muito pequenas. A esposa e as 2 filhinhas ficaram sem a presença e o cuidado dele. E ao longo de alguns anos ficaram incomunicáveis. Aquele homem, sinceramente arrependido do crime que cometera, entregou a vida a Cristo na prisão e pediu a Deus a oportunidade de cumprir a sua pena e sair da cadeia sem qualquer dívida com a sociedade, mas pediu ao Senhor a oportunidade de voltar para a sua casa, pedir perdão e ser perdoado. Então, irmãos, no dia em que ele foi solto, lhe foi dado o direito de fazer um telefonema, e ele discou para a sua casa, para o telefone fixo, e a esposa do outro lado atendeu. Alô? E ele disse: por favor, não fale nada, apenas me ouça. Eu envergonhei você e nossas filhinhas tão amadas. Eu pequei contra Deus, eu matei uma vida, eu me tornei um assassino. Eu pratiquei o mal, eu arrebentei com a família que perdeu aquele jovem. E eu estou arrependido, eu lamento pelo que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria assassinado aquele jovem. Deus tratou o meu coração e eu estou verdadeiramente arrependido daquilo que eu cometi. Eu paguei pelo meu crime aos olhos da sociedade. Mas não houve um só dia na prisão em que eu não tenha lembrado de você e do quanto eu te amo e das nossas 2 filhinhas e quanto as amo. Mas eu sei que você não é obrigado a me perdoar, e se você não puder me perdoar, eu irei entender. Eu estou saindo hoje da prisão e eu irei passar em frente à nossa casa. Se você tiver a condição de me perdoar, coloque um pano amarelo, uma toalha amarela, uma peça de roupa amarela naquele varal que fica em frente à nossa casa, e eu passarei pela grade, eu verei esse sinal de que você me perdoou. E então eu descerei do ônibus e entrarei em nossa casa para pedir perdão a vocês pessoalmente, para reconstruirmos a nossa vida. Se você me perdoou, ponha uma peça de roupa amarela. Se você não puser, eu vou entender que de modo justo você ainda não pode me perdoar, e eu vou seguir o meu caminho com saudade, mas eu respeitarei a sua decisão. E ele bateu o telefone sem dizer mais coisa alguma, e sem que a sua esposa dissesse coisa alguma. E ele saiu da prisão, e ele tomou uma condução que passaria em frente à casa dele. E durante aquele trajeto de 45 minutos, aquele homem com o coração querendo saltar pela boca, pensava: meu Deus, um boné amarelo, um lenço amarelo, qualquer peça amarela permita que tenha algum sinal. Mas se não tiver, Senhor, me dê a condição de respeitar e de caminhar e entender que o Senhor ainda trabalhará no coração daquela mulher. E o ônibus aproximava-se da casa. E agora chegaram ao bairro e aquele homem, tudo que ele queria ver na frente era qualquer peça amarela no varal da sua casa, em frente à sua casa, porque ele desejava buscar o perdão da sua esposa e das suas filhinhas e amar a sua família mais uma vez e viver com elas. E quando o ônibus entrou no quarteirão da casa dele, ele impaciente levantou e caminhou para a frente do ônibus e procurou enxergar a casa. E quando o ônibus foi chegando em frente à casa, ele se espantou, irmãos, quando ele viu que havia lençóis amarelos por todo o varal, e as crianças estavam vestidas de amarelo, e aquela mulher de vestido amarelo, e elas estavam com uma lata de tinta amarela na mão, pintando o muro da frente da casa. E dizendo: nós te amamos, e porque te amamos nós te perdoamos. Você sabe quem é que põe todas as peças amarelas para que você enxergue? O Deus a quem um dia você ofendeu, e que ao ouvir o seu pedido de perdão, te diz com toda a graça: está perdoado. Meus irmãos, devemos perdoar o irmão, porque devemos amar o irmão. Devemos perdoar, porque nós precisaremos de perdão. Vença o ressentimento. Não se deixe vencer. E eu e você seremos tentados ao ressentimento. Irmãos, quando somos desrespeitados, quando somos desconsiderados, maltratados, ofendidos,
nós desejamos mesmo não perdoar. Mas, irmãos, é o caminho que nós precisaremos trilhar. George Herbert, escritor, diz o seguinte: aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. Vou repetir. Aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. O que Jesus está dizendo a Pedro é: Pedro, eu terei que te perdoar, Pedro. Você me negará algumas vezes, Pedro. Você fugirá de mim, Pedro. Você fará o indevido. Perdoe, Pedro, você precisará de perdão. Vejam Mateus no capítulo 6, versos 14 e 15, quando nosso Senhor Jesus Cristo, e não Lameque, quem diz isso é Jesus, nos diz o seguinte em Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É vingança da parte de Deus? Não, é coerência. Porque Deus diria a alguém: está tudo certo com você, quando não está tudo certo. Porque Deus, irmãos, declararia que alguém não tem culpa se ele continua sendo culpado de se negar a perdoar. Eu vejo zelo, eu vejo cuidado de Deus ao dizer aos filhos dele: se vocês não perdoarem, eu não posso perdoar vocês, porque vocês estão pecando. Negar-se a perdoar é pecar. Nós vivemos em comunidade, irmãos, e os nossos erros serão cada vez mais vistos. À medida em que convivo com os irmãos, e nós estamos convivendo há apenas 6 meses, os irmãos verão cada vez mais os meus defeitos e ficarão impressionados, dizendo: engraçado, Sâmila não tem defeitos, mas o marido como tem defeito? É o que vai acontecer, eu já sei que é assim, toda vez é assim. Mas, irmãos, à medida em que nós nos relacionamos, nos ajudamos, nos edificamos, nós nos expomos, irmãos. Nós precisamos decidir perdoar, porque nós precisaremos de perdão quando os nossos erros forem notados. Me perdoe, meu irmão, pelos meus erros contra você. É possível que você tenha passado por mim e tenha me cumprimentado, e eu ainda não te conheço. Me perdoe se isso aconteceu. Isso aconteceu com um pastor muito querido. Ele sofreu um acidente quando ainda criança, e por isso ele não tem visão lateral. E ele estava pastoreando numa cidade pequena, e nos primeiros dias ele estava caminhando pelas ruas do centro, e uma irmãzinha passou e ele não cumprimentou, porque ele tem apenas a visão frontal. E aquela pessoa disse: esse pastor não me ama, esse pastor me desprezou. Irmãos, ela comentou isso com alguns membros da igreja, e alguns membros sabiam: o pastor, ele não tem visão lateral, ele sofreu um acidente, por isso ele não enxerga nos lados, ele só enxerga o que está na frente. E essa pessoa então procurou o pastor e disse: pastor, me perdoe, eu pequei contra o irmão, porque eu achei que o senhor passou por mim e não me cumprimentou, mas eu fiquei sabendo de uma limitação sua, de um defeito seu. E ele então se dirigiu à igreja e disse: meus irmãos, por favor, quando passarem por mim, venham para frente e falem comigo, porque senão eu não vou encontrar os irmãos. Irmãos, à medida em que aquela igreja conheceu aquele pastor, entendeu um defeito físico que ele tinha. É assim conosco, irmãos. Nós erraremos e seremos vistos em nossos erros. Precisaremos que os irmãos nos perdoem. Nós vivemos em comunidade, e é onde ensinamos como queremos ser tratados. Quando eu trato sem misericórdia alguém que errou, eu estou dizendo para ele: aprenda a lição, eu estou te ensinando. Quando eu vier a errar, me trate sem misericórdia. Mas, irmãos, quando eu trato aquele que errou com firmeza, temperada com amor, sou firme, mas sou amoroso, compassivo, eu estou dando uma aula dizendo: quando você vier a encontrar um erro em mim, saiba dessa aula, me trate com amor. Irmãos, a forma como tratamos quem peca é um ensinamento acerca de como queremos ser tratados quando nós pecarmos. Vivemos em comunidade,
E o mandamento do Senhor é para que vivamos a mutualidade da fé. Instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos, orai uns pelos outros. Meus irmãos amados, se somos de Cristo, nós somos do perdão e do amor. Nós não somos do ressentimento, porque não somos de Lameque. Se você tem sido aprisionado pelo rancor, se você tem se prostrado à mágoa, que é alimentada como um animal de estimação todos os dias e cresce, ganha corpo em seu coração, peça a Deus que te dê poder nessa noite para perdoar de verdade e caminhar livre dessa culpa. Peça ao Senhor que te ajude a vencer o ressentimento. Lembre-se da palavra de Deus: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus, em sua bondade, permitirá que você prove do poder dele, que te permitirá vencer o ressentimento. Deus nos permita, irmãos, sempre dizer: nós não somos discípulos de Lameque, nós somos discípulos de Jesus. Por isso nós somos daqueles que no poder do nome de Jesus vencemos o ressentimento.